Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à leitura do nosso livro e hoje a gente vai falar do casamento de Peleu e Tétis e da escolha que Paris tem que fazer. Quer entender como é que começou a Guerra de Troia? Fica aqui comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Hoje o nosso vídeo vai falar sobre o iniciozinho da Guerra de Troia, uma parte que muitas pessoas não conhecem, porque normalmente a gente já começa ali no rapto de Helena por Paris, mas essa história ela já estava marcada há muito tempo atrás, e é exatamente desse início que o Vernon vai conversar com a gente hoje, e ele começa justamente no casamento de Peleu com Tétis. A gente viu que Tétis, né, era dessas deusas que se metamorfoseavam, e que tinha essa história de que o filho dela ia superar o pai, então nenhum deus quis casar com Tétis. Só que ele fala que tem um problema, porque Tétis, enfim, né, é meio que uma deusa e tal, e como é que ela vai aceitar casar com um humano, que no caso é o rei Peleu? Como é que vai ser isso? Os deuses mandam, então, para a gente, né, para a humanidade, a problemática que eles não querem para si mesmos, que é ser superado pelo próprio filho, que a gente já viu que aconteceu outras vezes. Então eles vão chegar para Peleu e falar assim: Peleu, olha, você vai casar com Tétis, mas para que você consiga, né, casar, você vai ter que submeter a força de Tétis, você vai ter que mostrar que você é capaz de lidar com ela. E aqui o símbolo ele é muito sobre lidar com as metamorfoses de Tétis. Tétis representando matéria, por exemplo, é como se Peleu tivesse que mostrar que mesmo sendo um ser humano, ele é capaz de lidar com todas as formas da natureza. Então ele abraça Tétis, né? Ele vai abraçar ela e diz assim: rapaz, não larga esta mulher por nada nesse mundo. Eu acho isso um bom conselho muitas vezes, né? Então ele segura, envolve os braços, né? Como se fizesse um grande abraço nela, e segura, e ela vai se metamorfoseando, né? Ela vai se mudando de formas animais, forma de fogo, imagina, e ele não pode soltar. E Peleu segura ali firme, e ela se mexendo. Vernon diz que a última forma que ele tem, que ela assume, é tipo uma lula, né? Jogando veneno, uma nuvem negra que fica ali na água, assim como o veneno de uma lula. E ele segura, ele não solta. E como as formas são finitas, né, isso é interessante porque na matéria as formas a gente costuma pensar que elas são infinitas, mas a matéria não há infinito, né, na matéria, tudo na matéria acaba. E as formas que Tétis pode assumir também acabam. E nesse momento, então, ela se dá por vencida. Não é exatamente uma submissão pela força. Você tem que imaginar uma submissão pela constância, pela perseverança de Peleu ali, que consegue ficar firme apesar de todos os problemas. A gente também, né, precisa ficar firme apesar de todas as formas, né, todas as provas, todas as situações que a nossa vida vai assumindo, a gente tem que abraçar e segurar ela, né, não pode deixar ela escapar. E é isso que vai acontecer então entre Peleu e Tétis, até que Tétis então aceita casar com Peleu e é feito esse grande casamento. O casamento vai acontecer no Monte Pelion, e é para lá que vão todos os deuses do Olimpo, né? Até muito satisfeitos de Peleu ter conseguido livrar eles desse problema. Então eles chegam lá, todo mundo feliz, ele ganha um monte de presentes, e dos presentes que ele ganha, eu vou aqui destacar os cavalos, né? Que o Vernon até fala no livro, que é Bálio e Xântiu, os dois cavalos que ele recebe de Poseidon. Poseidon é muito associado ao cavalo como uma energia, apesar de Poseidon ser do mar, né? Os cavalos estão sempre associados a ele, como se fosse uma energia vital. E ele dá 2 cavalos, então, como presente de casamento para Peleu, que depois vão ser dados para Aquiles, que vão ser cavalos, vão acompanhar o herói aí por toda a Guerra de Troia, todas as histórias que ele passa.
Estamos lá no meio da festa, todo mundo feliz, tal, né? Casou, aquela coisa. E de repente, não mais que de repente, chega a deusa Eris, a deusa da discórdia, do ódio, né? Uma das filhas da noite, né? Representação dessa escuridão. E aí ela aparece, gente. Ela não foi convidada, não, né? Afinal de contas, quem é que vai chamar a discórdia para o seu casamento? E nesse momento, ela joga o presente dela, né? Que ela joga, que é um pomo dourado, que é uma maçã dourada. E nessa maçã, quando ela joga, está escrito assim, a mais bela. Ou seja, aquela maçã deve ser dada à deusa mais bela do Olimpo. E agora a gente tem um problema. Tem um problema. Por quê? É como se os deuses olhassem e falassem assim, olha, não tem salvação. Não tem salvação. Eu vou dar o pomo para um, a outra não vai gostar. Então não tem como você entregar esse pomo e não ter um problema no Olimpo. Aí os deuses pensaram assim, bem, eu é que não quero essa peleja para mim. O que ele faz mais uma vez? Joga problemática ali para os humanos, na forma de Paris. É um ser humano que vai ter que resolver esse problema que não tem solução. E realmente não tem, porque qualquer escolha que faça, seja um deus ou seja um ser humano, vai dar problema. Mas no caso aqui, então, eles vão jogar isso para os seres humanos, assim como eles jogaram a questão da traição, da morte, né? uma série da discórdia, né? Jogaram tudo para lá. O que o Vernant fala nesse momento é muito interessante, porque ele junta a questão do casamento e da morte. Então, a festa de casamento que está tendo e a quantidade de mortes que vai acontecer, que está sendo selada justamente nesse casamento. Ele faz uma associação entre o amor, né, do casamento e a morte, né, da guerra, que é justamente Ares, da guerra, e Afrodite, a do amor. A gente tem um vídeo aqui falando justamente sobre a história desses dois deuses. E ele fala, né, são dois lados da mesma moeda. O amor que gera, né, que faz com que as formas, que o homem, né, que as coisas perpetuem, e a guerra que traz a morte, que traz a destruição, que é o outro lado do fim do ciclo. Então um é o início de ciclo, o outro o fechamento do ciclo. E assim eles se equilibram. O Vernant também traz essa observação dentro dessa história. Os deuses Hermes, né, vai lá na Terra buscar por alguém que vai ter que escolher entre essas três deusas. E aí entra Paris, né? A gente sabe que Paris é que vai raptar Helena de Troia. E Paris já tem uma história, né, dele mesmo que já é bem complicada. Por quê? Diz que quando ele nasce, a mãe tem um sonho. Ela sonha que ela deu à luz a uma tocha de fogo, não a um ser humano, mas uma tocha de fogo. E é claro, o que ela foi fazer? Ela foi pedir, né, para o oráculo interpretar o sonho dela. E a conclusão dele foi o quê? Que aquela criança ia ser o motivo da destruição de Troia. Então aquela criança não podia continuar lá. Eles enrolam a criança então em faixas, dão para um pastor e falam para o pastor deixar ela lá morrendo de fome, né? Deixar ela no campo. É uma forma de você abandonar a vida, é uma forma de matar a vida. Olha só que interessante, né? Então ele fala, você abandona ele lá e volta. Lembram das histórias que a gente tem, como por exemplo a Branca de Neve? Que o caçador tem que levar o coração, e ele leva o coração de um animal porque ele não tem coragem, né, de sacrificar a Branca de Neve, é um tema similar, né, que é o quê? Ela precisa ser sacrificada, mas alguém não faz. Lá é o caçador, e aqui é esse pastor, ele deixa, mas a natureza não deixa ele morrer. Uma ursa vai lá e amamenta, né, que é a natureza ajudando, e depois os pastores pegam essa criança e vão criar ela como um pastor. Depois de muito tempo, quando ele já está grande, né, se chama Alexandre aqui, Vernant conta então que Écuba e Príamo, que são os reis de Troia, vão pedir um touro para ser sacrificado em homenagem justamente a esse filho. Então esse sacrifício que eles iam fazer em homenagem a essa criança era composto também, não só pelo sacrifício em si, mas essa homenagem ela era composta também por festas, por jogos, por competições. E como o Alexandre, né, que vai ser o Paris,
ele foi criado como pastor, ele é muito habilidoso. E ele vence muitas dessas competições, ao ponto de um dos príncipes ficar chateado com ele, tentar ir dar uma coça nele, né? E nessa história ele entra no templo de Apolo, e Cassandra, sua irmã, olha para ele e fala: este é Paris, ele que vai trazer, né, a destruição para Troia. E aí ela reconhece então a criança e ela é reincorporada à família real. Então Paris tem toda essa história por trás. Cassandra, gente, o Vernon até comenta, Cassandra é uma figura muito dramática dentro da história, muito infeliz. Por quê? Porque ela recebe o dom de ver o futuro, mas isso é horrível, porque ninguém acredita nela. Então imagina, você tem a capacidade de ver o que vai acontecer, você avisa as pessoas, só que ninguém acredita em você. Então é a mesma coisa que nada e você ainda fica chateado. Então, a vida dela é um suplício. Tanto que normalmente ela é representada meio como louca, porque é uma espécie de loucura, né? Você acertar, você saber o que vai acontecer e ninguém acreditar em você. Então veja esse passado todo que Paris tem, né? Já falando aí, ele vence a morte, no caso daí dessa prova que ele passa quando nasce, e depois ele vai ter essa grande função de escolher a deusa mais bela do Olimpo. Ele era pastor, cresceu como pastor, então é por isso que ele está pastoreando, né? Quando o Hermes chega junto com as deusas para que ele escolha quem é a mais bela, ele está pastoreando e acha muito estranho quando as deusas chegam. E Vernon também nos alerta, né? Ver as deusas, né, principalmente assim, na sua beleza, e elas querem que ele veja a beleza, afinal de contas é um concurso de beleza, né? Ele fala que nunca é muito bom, sempre dá errado, né? Esse contato com os deuses ele coloca como sendo muito infeliz. Mas veja só, infeliz para quem, né? Para a personalidade. Ele dá até a representação, ele fala da história de Anquises, que justamente se deita com Afrodite. E depois disso ele não tem mais virilidade, ele não tem mais filhos. Ele coloca como uma maldição, mas se você for pensar bem, no momento em que você é tocado pela deusa, que você é tocado por Afrodite, que você tem contato com o metafísico, você agora não produz mais filhos terrenos. Quando você chega no campo espiritual, você procria no espiritual, não no material mais. Então vários mitos falam disso, né? Depois do contato com o divino, você não tem mais reprodução na matéria, então ele perde uma virilidade material. Por quê? Porque ele já reproduziu no espiritual, ok? Então ele comenta, mas na história nunca é uma boa situação que acontece, né? Aí, mas o Hermes chega, fala: não, corra não, fique aqui que você tem que fazer um negócio importante, você vai ter que escolher qual é a deusa mais bonita, você vai ter que entregar esse pombo. E aí as deusas, então, Atenas, Hera e Afrodite, são as três deusas, né, que se acham ali as mais belas, elas vão competir pelo pomo, né? E Paris vai ter que escolher e elas fazem ofertas. Então você vê que no final não é exatamente pela beleza em si, elas ganham pela oferta que elas fazem e pelo desejo de Paris. Então Hera vai falar assim: eu vou te dar a realeza, você vai ser soberano ali, né? Ele fala de toda a Ásia, você vai ser soberano de todos os reinos. Por quê? Porque Hera é a realeza, é a soberania no Olimpo. E é isso que ela oferece. E você, Atena, né? Hera, peraí que eu vou pensar, né? Atena, você, fala: eu te dou a vitória em todas as batalhas, né? Todas as batalhas daqui para frente você sempre vai vencer se você me escolher. Então ela está dando, né, a virtude, os atributos ali que ela tem. Ele fala: né, legal. E você, Afrodite, o que você me oferece? Eu falo: eu vou tornar você irresistível para todas as mulheres, e você vai ter a mulher mais bela do mundo, que é Helena. Aí ele fala: gostei. Então veja que é uma questão de nível de quem escolhe também. Porque não é exatamente a beleza, porque a beleza das deusas é praticamente igual, é praticamente a mesma. Então, como é que você desempata? Pelos atributos. E qual é o atributo que Paris quer, né? O amor da mulher mais bela do mundo. Ele não quer a realeza, ele não quer a vitória nas guerras. Ele quer
a beleza, ele quer esse amor que Afrodite oferece para ele. E aí tá feita a confusão, né? Porque é justamente para conseguir essa mulher mais bela do mundo que Paris vai fazer o rapto. Depois, mais na frente, quando Paris visita Esparta, né? Porque Helena, na verdade, depois vai casar com o rei espartano. Aí quando Paris encontra ela, ele rapta. Mas por quê? Porque a deusa prometeu. Então não é só ele ali, a deusa prometeu. Por quê? Porque muito que a gente tem que perceber nessas guerras que não é só uma guerra dos homens, é uma guerra dos deuses, né? A guerra começa no campo metafísico para depois descer. Então todo mito que fala de guerra, de certa forma, está falando do reflexo de um problema que aconteceu no mundo metafísico e que reflete na matéria. Então, assim, a causa dos problemas materiais que a gente vê, ele está num outro plano, ele está mais acima. E é por ter problemas, por ter desavenças no mundo mais sutil, é que a gente vai ter as desavenças no mundo físico. A guerra de Troia é uma consequência de algo que já estava selado pelos deuses. Não é simplesmente porque ele quer, é porque eles tinham prometido para ele. E Paris foi muito inocente cá entre nós, né? Achando que não ia dar problema ter escolhido uma das deusas. Então Afrodite vai ficar apoiando, no caso, os troianos, e Atenas, aí depois quando a gente for ver Ulisses, né, que é um dos próximos temas do livro, a gente vai ver que Atenas fica do lado dos espartanos, dos gregos. Por quê? Porque ela fica do lado de Ulisses, ela ajuda Ulisses. Então você já tem os deuses, né, separando. Afrodite apoia aqui os troianos e Atenas apoia os gregos, aí principalmente a figura de Ulisses, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, ok? Então esse é o nosso comentário de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!